Se liga, galera! Hoje eu vou dar dicas para você detonar no seu jogo. Claro que não. Hoje a gente vai corrigir a atividade da 46, lembram? Que fala sobre Lembrança de Morrer, um texto de Álvares de Azevedo da segunda geração romântica, ok? No próximo slide vocês vão ver um trecho do texto que a gente estudou na voz de um velho conhecido de vocês. Lembranças de morrer. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nem uma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só leva uma saudade desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Então eu não deixei o vídeo completo para não ficar tão longa a nossa aula, certo? Mas caso vocês queiram assistir a introdução, o texto inteiro, na descrição do vídeo eu vou deixar o link, ok? Esse aí, para quem não conheceu, lógico, porque não é da época de vocês, é Cid Moreira, foi apresentador do Jornal Nacional por muitos anos e essa voz é marcante para várias gerações. Vamos lá, galera. Então, a primeira pergunta é: que imagem o eu lírico utiliza para se referir à vida e à morte na primeira estrofe? A vida é representada pela fibra, por uma fibra. E a morte é representada pelo espírito que enlaça essa dor, que aí é a fibra que vai se romper e se quebrar ao final. Ainda na primeira questão, nós temos que expressão dessa estrofe sugere que o eu lírico considera a vida um lugar de sofrimento. Seria aí a expressão dor vivente, ok? Que associa a vida a um lugar de dor. Segunda questão. Nas duas primeiras estrofes, o que pede o eu lírico àqueles que o conhecem? Ele pede aí que ninguém chore a sua morte e que nenhuma alegria se cale diante dela. Letra A. A justificativa para esse pedido aparece na terceira estrofe, em que o eu lírico compara a morte a duas situações. Quais são essas situações? Então, está aqui a terceira estrofe. A situação 1, ele se refere aí a um caminhante que vai deixando o tédio do deserto. E a outra situação, ele se refere aí a alguém que acorda de um pesadelo ao toque de um sino. Letra B. Considerando essas comparações, explique de que maneira o eu lírico vê a morte. Então, nas duas situações, o eu lírico vê a morte como um alívio, uma libertação de um sofrimento. Letra C. Porque essa visão da morte indica a filiação desse poema à segunda geração romântica. Quais são aí as características? Então, como a gente viu na nossa aula, a segunda geração é caracterizada por essa visão da morte como uma saída para essa existência aí marcada pelo tédio, pelo sofrimento. Terceira questão, continuando. A que se refere o eu lírico nos versos a seguir? Abre aspas. Só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Então, em outras palavras, ele quer dizer que a saudade que ele vai levar, ele está morrendo, vai morrer. Então, a saudade que ele vai levar é da ilusão amorosa que embelezava a sua vida. Ainda na terceira questão, nós temos explique a partir de elementos do texto
Qual é a visão de amor presente no poema? Então, você poderia identificar na quinta e na sexta estrofe que esse amor era idealizado, certo? Uma grande característica dessa geração. Um amor baseado na ilusão, no sonho, onde ele afirma aí que sonhou com a Virgem. E também, ao final dessa sexta estrofe, ele ainda acalenta uma esperança, né? Uma esperança de gozar os amores da Virgem que sonhou. Então ele sonhou com a pessoa e ainda tinha aí, alimentava a esperança de ter algo a mais com ela. Tudo isso reafirma aí o campo da idealização amorosa. Quarta questão. No poema, o eu lírico faz referência à mulher amada. Ela tem existência real ou não? Justifique. Então, nós já respondemos isso também na questão anterior. Não, ok? Ela é uma mulher que aparece nos sonhos dele, então é totalmente idealizada. E ele se refere aí, abre aspas, como a Virgem dos Errantes Sonhos. Ele nunca beijou, ele nunca teve contato, é algo idealizado, como a gente já afirmou. Ainda na quarta questão, qual é a imagem de mulher presente no poema? Então, é uma imagem associada à pureza, a uma possibilidade de dar esperança à vida desse eu lírico. Ela representa aí o motivo para a existência dele ainda. Continuando, quinta questão. Explique porque o epitáfio, com o que o eu lírico pede para ser enterrado, pode ser entendido como um lema ultrarromântico. Então vamos por parte. Primeiramente, o que é um epitáfio? Né? Para quem não percebeu, o epitáfio é uma mensagem deixada no túmulo, na lápide da pessoa falecida, logicamente. Então, pode ser um resumo da vida daquela pessoa, pode ser uma mensagem que aquela pessoa escreveu em vida, um trecho de música que ela gostaria que fosse colocado aí no túmulo dela. Nesse caso, na poesia, ele finaliza a poesia dizendo o que estaria na lápide dele, né? Que foi poeta, sonhou e amou na vida. E essas são as duas tendências essenciais dessa geração romântica, que é o amor e o sonho. Então, esse sonho aí só existe, esse amor, quer dizer, né? Esse amor só existe apenas no sonho, confirmando ainda mais essa tendência que a gente tanto explorou até agora. E finalizando, nós temos ainda na quinta questão, nas duas últimas estrofes, qual é a relação de proximidade e integração entre o eu lírico e a natureza? Então é óbvio que morreu vai para onde? Em terra. Em terra onde? No chão, areia, natureza, raiz. Então essa relação quer dizer que a natureza será o último refúgio desse eu lírico, ok? É tanto que ele pede que os elementos que circulam aí o túmulo dele o protejam e abram também espaço para que a lua ilumine a sua sepultura. Ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Beijo!